Aí tem as orientações, né? Questão de preparação para as aulas virtuais, a questão de desativar o microfone e a câmera, e compartilhar as gravações, né? Eu vou, então, dar prosseguimento. Eu tenho aqui uma outra apresentaçãozinha que eu vou colocar aí, que vai ser sobre plantas baixas e diagramas unifilares, né? A gente viu lá pelo Google Classroom, né? A gente teve na aula passada a parte de dispositivos de proteções. A gente tem uma aulazinha sobre relé e acionamento de motores, que eu vou deixar para quando a gente tiver as aulas, a reposição de aulas presencialmente, né? Que é bem uma parte mais prática de como é que a gente funciona para instalar um motor. Então, eu vou pular essa parte e vou direto para a parte de instalações elétricas, que eu acho que é mais válido. Então, nessa apresentaçãozinha que eu preparei, eu falo um pouquinho sobre plantas baixas e diagramas unifilares, certo? Esses aqui são os tópicos, né? Símbolos de instalações elétricas, plantas baixas, diagrama multifilar e diagrama unifilar, né? O que é cada um dos dois. E aí também tem uma partezinha relacionada à atividade final, certo? Primeiramente, né, a parte de simbologia. A gente tem a 5444, né, que ela já é bem antiga, inclusive tem um certo tempo que eu não verifico a validade dela, então não dá nem para eu confirmar que ela ainda é válida, mas mesmo que seja válida, ela já está bastante defasada, né? Já tem muita coisa, muitos símbolos novos que ela não prevê, mas isso não é um problema, né? Porque na maioria dos projetos que vocês venham a ver, né, que tem esses desenhos e tudo, é muito comum se utilizar a legenda, né? Então, a pessoa que fez o projeto, se ela colocou lá vários símbolos muito não usuais, ela acaba colocando uma legendazinha sobre o significado desses símbolos. Então, a maioria das vezes tem uma legenda bem completa e vocês só lendo a legenda conseguem interpretar bem o que cada símbolo vai significar, certo? Existem algumas coisas que são padrão, né? E aí é interessante vocês entenderem que uma planta baixa, se vocês estiverem vendo lá uma linha reta ligando um ponto a outro, né? As pessoas confundem muito essa linha reta como sendo um condutor. Na verdade, essa linha reta, ela não é um condutor, ela é um duto de distribuição, certo? Ela é como se fosse o eletroduto, o cano por dentro da parede, por dentro do chão ou por cima do teto, que por dentro desse cano vão estar passando alguns condutores, certo? Aí aqui na tabela 2 lá da 5444, a gente tem, por exemplo, se eu tenho esse traço ligando um ponto a outro, né, e ele for contínuo, ele é um eletroduto embutido no teto ou na parede, né? Então, como é que eu sei que é no teto ou na parede? Depende por onde esse fio está passando, né? Se ele está passando por dentro de uma parede, no desenho, significa que é na parede. Se ele está correndo pelo meio de um quarto, né, de um ambiente, significa que ele está indo por cima do teto, né? Se, caso contrário, esse eletroduto ele for embutido no chão, ele é representado por uma linha tracejada, né? Não é uma linha contínua. Existe a possibilidade ainda de, com esse símbolozinho aí, um círculo ao redor dele e um traço, a gente definir qual é o diâmetro da seção do eletroduto, né? Se ele é de 25 milímetros quadrados, se ele é maior ou menor, é possível determinar. Normalmente, se a gente utilizar o mesmo tamanho para a instalação inteira, isso é representado uma vez para evitar poluir muito a instalação, certo? Com relação à parte de condutores propriamente dito. Então, a gente vai ter lá um eletroduto que vai estar ligando, por exemplo, uma tomada a outra tomada, né? Então, é um cano que vai estar passando de uma tomada até outra tomada. Como é que eu vou dizer o que tem dentro desse cano, dentro desse eletroduto, né? Eu vou utilizar esses símbolozinhos aí de traço, certo? Um traço completo cortando o eletroduto significa que está passando um neutro, ou uma fase,
por dentro desse eletroduto, certo? Um traço com essa cabecinha lá em cima virada para esquerda significa que esse condutor é um condutor neutro, né? Não é fase, ele é um neutro. Se ele tiver um traço que não corta o eletroduto, né? Um tracinho pequeno que vai até o eletroduto, como vocês estão vendo aí na figura, no símbolo 5.8, ele vai ser um condutor do tipo retorno. Então, se eu fui com uma fase até uma tomada, e eu vou retornar essa fase, né, que seria o retorno até a lâmpada, eu vou utilizar esse diagramazinho aqui com um traço até metade do eletroduto, certo? E esse mesmo símbolo com uma outra barrinha em cima, né, um Tzinho pequeno, é o condutor de terra, na verdade, proteção, né, que a gente vai ter também pelo eletroduto. Eu posso ter somente um condutor dentro do eletroduto? Não, eu posso ter mais de um, né? Eu consigo passar mais de um fio por dentro do eletroduto. Então, eu posso ter, por exemplo, no eletroduto, ter aqui um risco dizendo que é um fase, ao lado desse risco de fase tem um outro risco dizendo que vai um neutro também, e aí daí em diante, eu posso ter mais de uma fase, eu posso ter duas fases, dois neutros, eu posso ter uma fase, um neutro e um retorno, proteção, né? O terra ele deve ir em todos os componentes, então eu posso ter vários elementos. Aqui a gente tem também para condutor positivo e condutor negativo em instalações em corrente contínua, que não são muito comuns, então eu nem abordo muito, certo? Os quatro principais são o 5.6 até o 5.9, que é o que a gente vai estar vendo na maioria das vezes em eletrodutos. É importante salientar, cada traço representa um condutor por dentro do eletroduto, né? Indicando, é importante indicar o número de condutores, né, pelos traços, o número do circuito, né, o circuito terminal, aquele que a gente viu na aula passada, se ele está no circuito 1, que é de iluminação, ou circuito 2, que é de tomadas. Então, fiz aqui uma fase, um neutro e um terra, uma proteção. Eu coloco em cima um símbolozinho 2, né, traço 2, traço, para dizer que é do circuito terminal 2, né. E aí eu posso ter um fase neutro de proteção do circuito 2 e um fase neutro de proteção do circuito 3. Coloco os três símbolos e um 2 de um lado, coloco os outros três símbolos e um 3 do lado, né? Eu posso fazer isso, não está passando fios, na verdade, por dentro de eletroduto. E é importante também a gente colocar a seção dos condutores, né? Se eu estou falando lá de instalação de tomada, a gente vai ter lá seção mínima de 2,5 milímetros quadrados, né? Então, a gente tem que colocar lá que é de 2,5 milímetros quadrados. A única exceção é quando em circuitos de iluminação, por exemplo, que a gente tem aí a seção de 1,5 milímetros quadrados, que seria o padrão, né? Então, não precisaria colocar essa dimensão. A gente tem aqui também caixa de passagem, certo, pessoal? O que é a caixa de passagem? A gente já viu caixa de passagem, embora a gente não tenha mexido, mas a caixa de passagem ela é basicamente aquela caixinha que vai ficar dentro da parede, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um interruptor e eu tiro a parte visível do interruptor, né? O que a gente vai ficar vendo é somente uma caixa de passagem, né? No interruptor, a gente não bota esse nome de caixa de passagem, a gente chama de interruptor. Na tomada, ela também tem uma caixinha por dentro, mas a gente chama de tomada. A caixa de passagem, dessa maneira representada aqui, seja no piso, né, sendo conectada aqui por eletrodutos tracejados, indicando que está no piso. Seja uma caixa de passagem no teto, né, indicada aqui por eletrodutos contínuos, no meio do ambiente. Ou seja uma caixa de passagem na parede, né, e aí, óbvio aqui que tem que ficar colada a parede aqui no projeto, ela não vai ter nada conectado nela, né? Eu não vou ter um interruptor, não vou ter uma tomada, o que a gente tem é aquela tampa cega, né? Somente uma tampa. Em alguns locais a gente vê umas tampas assim, cobrindo uma caixa de passagem. O objetivo é facilitar na hora de realmente você puxar cabos e tudo mais, para não ficar muitas curvas e etc, né? Aqui ele representa também 200 por 200 por 100, né, que seria o tamanho da caixa de passagem. Então é interessante
você também colocar esse tamanho no projeto, né? Sempre, quanto mais informações você colocar no projeto, melhor para quem vai ler. A gente tem na tabela 3 a parte de quadros de distribuição, né? E aí a gente tem aí o 6.4 e o 6.6, né? Que é o caixa de medidor, né? Hoje em dia, todo medidor ele tem que ser colocado do lado de fora da residência, né? Para que o profissional da companhia de energia possa realizar a medição. Então, no seu projeto, você já pode colocar aí onde é que vai ficar esse medidor, né? Mas é interessante lembrar que ele tem que ficar posicionado do lado de fora. No item 6.4, a gente tem aí o quadro geral de luz e força embutido. A gente tem quadros de sobrepor, por exemplo, o 6.3, que são aqueles quadros que eles ficam para fora da parede, né? E a gente tem os quadros embutidos, que é aquele que a gente só vê mesmo a tampa, e quando a gente abre, está lá todo o circuito direitinho, bonitinho. A gente tem quadro geral de luz e força e quadro parcial, né? O quadro geral é aquele quadro que vai pegar todas as cargas, e o quadro parcial é aqueles que, às vezes, você tem, por exemplo, algum circuito específico na instalação e que a carga é muito elevada, então você coloca lá um quadro de proteção para aquele circuito também, né? É importante salientar que a gente vai indicar as cargas de luz em watts e de força em watts ou kilowatts, né? Então, a gente precisa dizer que, botar um detalhe a respeito de quanto de carga vai ter instalado nesse quadro de distribuição. A gente tem também aqui, sobre dutos, né, subida e descida, né, quando a gente tem uma instalação de mais de um andar, né, é comum a gente precisar dizer aqui por onde é que esse eletroduto está subindo do primeiro andar para o segundo andar, né? Então, a gente utiliza aqui essa bolinha, uma seta, né, saindo da bolinha, dizendo que ele está subindo, né? Então, se uma instalação de 2 andares em algum ponto, se tiver um símbolo desse, está dizendo que é naquele ponto que ele sobe para o segundo andar. E vice-versa, né? Se você tem no segundo andar, você teria que ter esse outro aqui dizendo que é o eletroduto que desce, né? Eles teriam que estar posicionados simetricamente no primeiro e no segundo andar, para indicar que é o ponto de subida e descida de condutores daquela instalação. No caso de prédios, onde a gente vai ter mais de 2 andares, é comum a gente ter, por exemplo, esse tipo de símbolo, que são eletrodutos que passam descendo ou passam subindo, né? Se às vezes eu tenho em um determinado andar, eu vou ter eletrodutos passando direto para ir para o andar superior, certo? A gente tem aqui também, para a parte de campainha, né? Os símbolos são bem semelhantes, a gente vai ter o fase aqui completo, né? O neutro, em vez dele ter aqui o chanfre na parte superior para a esquerda, ele tem na parte inferior para a direita, né? E o retorno também é só metade, todos os três tendo esse pontinho aqui para indicar que são condutores para campainha, certo? Aqui, para a campainha, ele permite que a gente utilize um 1,0 milímetro quadrado, né? E aí não tem muito problema, porque a carga realmente é muito pequena. Se for de uma seção maior, a gente indica. Se for de 1 milímetro, pode deixar como está, ok? Interruptores, né? A gente falou lá dos cabos, eletrodutos. Como é que eu represento na instalação que em determinado local vai ter um interruptor? Simples, uma bolinha, né? Se essa bolinha é um interruptor que está na parede, eu coloco a bolinha, coloco um tracinho ligando ela à parede, certo? A letra minúscula indica o ponto comandado, né? A gente tem aqui no lado um Azinho minúsculo, que vai servir para quê? Digamos que eu tenha num quarto o interruptor na parede logo na entrada, e aí eu tenho lá a letrinha indicando o comando A. O que vai acontecer? Na lâmpada que vai ser acesa por esse interruptor, eu vou colocar também esse Azinho, indicando que aquela lâmpada é a lâmpada que está sendo acionada pelo comando A, né? Só uma lâmpada pode ter o comando A? Não, eu posso colocar quantas lâmpadas eu quiser no comando A, né? Se eu tiver 4 lâmpadas dentro do ambiente, eu posso colocar as 4 sendo acionadas pelo mesmo interruptor.
Mas, se eu quiser, eu posso colocar, por exemplo, 2 interruptores. E, no caso, se eu colocar, ao invés de 2 interruptores em locais diferentes, se eu quiser colocar os 2 interruptores no mesmo ponto, como é que eu faço? Eu coloco a bola e eu vou traçar ela, dividindo ela em 2. De um lado, eu vou colocar o comando A e, do outro lado, o comando B, né? E aí, eu posso colocar, nesse caso, seria aqueles interruptores que vão ter 2 seções, né? E aí eu posso colocar 2 lâmpadas dentro do mesmo quarto e dizer que uma vai acionar com um dos interruptores e a outra vai acionar com outro interruptor sendo acionado. De forma equivalente, a gente pode ter também interruptor de 3 seções, né? E aí a gente divide por 3 e aqui tem A, B e C, né? E aí eu vou colocar aqui a letra que eu precisar, dependendo de qual lâmpada eu esteja falando, né? Da mesma maneira, cada um vai ter um comando que vai estar acionando uma das lâmpadas equivalentes. A gente tem também a representação de interruptor paralelo, ou three-way, né, que seria aquele que a gente vai ter 3 posições, né, e eu posso utilizar 2 desses para montar lá um circuito three-way. E eu tenho também o interruptor intermediário four-way, né, se eu quiser montar aquele sistema de four-way com 2 three-ways e um four-way também, eu tenho que respeitar esse padrão aqui de meio pintado e totalmente pintado, ok? Além disso, a gente tem também representação para botão, né? A gente tem aí na parede, ela vai funcionar similar ao interruptor, só que em vez de ter o número, ela é somente uma bolinha, certo? E tem também aí a representação para piso, né? Tem também um modelo aqui de fusível, que a gente não tem muito em instalações residenciais, e hoje em dia eu acho que poucas instalações utilizam realmente fusível, mas em indústria mesmo. E aqui também, sabe, seccionadora fusível e alguns outros tipos de proteção que a gente não é comum utilizar. O que a gente vai mais comumente utilizar é chave seccionadora sem carga, né, que também, na verdade, a gente vai utilizar mais em indústria. E a gente tem os disjuntores, né, seja um disjuntor a óleo, que normalmente são disjuntores muito robustos, né, para potências muito elevadas, e a gente tem também o disjuntor a seco, que é aquele disjuntor que a gente realmente vai ter na nossa casa. A simbologia dele é bem simples, então, tracinho que vai vir de algum canto, né, eu tenho uma bolinha aqui, um arco ligando os dois, e outra bolinha, né, então, isso aqui está representando aí o disjuntor. Lembrando que coloquei o disjuntor na minha instalação, eu tenho que indicar a tensão, a corrente, né, a capacidade nominal de interrupção, até quanto que ele consegue interromper, e polaridade através de traços, se for o caso, né? Se ele que é polaridade, se ele é monofásico, bifásico ou trifásico, como é que eu represento isso? Mais ou menos similar a isso, eu vou colocar aqui um tracinho se ele for monofásico, 2 tracinhos se ele for um tracinho se ele for monopolar, 2 tracinhos se ele for bipolar e 3 tracinhos se ele for tripolar, certo? Monofásico, bifásico e trifásico. Passando então para cargas, né, a gente tem aqui luminárias, né? O que a gente vai ter aqui de iluminação? A gente tem aqui algumas representações, né? Por exemplo, um círculozinho com... O que eu tenho que ter nesse círculo? Eu vou ter aqui a letra referente ao comando, né? Então, isso aqui vai estar dizendo que interruptor vai estar ligando. Eu vou ter aqui do lado aquele tracinho, um número tracinho, que vai estar indicando qual o circuito terminal, né? Se eu tiver colocado todas as cargas de iluminação no circuito terminal 1, eu vou colocar ao lado de todas as cargas de iluminação, esse tracinho, para indicar que é do circuito terminal 1. E aqui do lado eu tenho também a potência dessa carga, certo? Aqui a gente consegue reparar que essa carga aqui ele é do tipo de luz incandescente, como eu falei, essa norma ela é de 89, então ela está bastante defasada, ela não prevê lâmpadas LED, né? Nem, na verdade, lâmpadas fluorescentes lâmpadas fluorescentes compactas, né? Ela tem aqui embaixo luz fluorescente, mas é naquele padrão de luz comprida, tubular, certo? Mas é meio que equivalente, né? A gente pode colocar aqui um ponto de luz incandescente, né? E colocar aqui a potência como se ele fosse realmente um ponto de luz LED ou fluorescente compacta que seja. Essa luz, ela pode ser colocada no teto. Se eu tiver aqui somente
o círculozinho, ou ela também pode ser colocada na parede, quando a gente chama ela de arandela, né? Em alguns casos é interessante você ter no pé da parede para iluminação do chão, né? Ou mesmo na parede para como se fosse um ponto de iluminação mesmo. E quando você coloca na parede, é importante salientar em que altura essa arandela deve estar, né? Se eu coloquei ela, ela vai estar a 30 centímetros do chão, é para iluminar realmente só o chão, ou ela vai estar a 2 metros para realmente iluminar o ambiente, qual é a altura que essa arandela vai estar, certo? Quando a gente tem esse ponto aqui, esses círculos concêntricos, né, um círculo dentro do outro, vai estar no teto, mas isso aqui deixa claro que ele está embutido no teto, né? Se eu tiver só um círculo, é aquelas lâmpadas que a gente tem normalmente com um faplãzinho colocado no teto, que fica a lâmpada do lado de fora. Se eu tiver um círculo dentro do outro, significa que é aquele tipo onde eu embuti dentro do gesso, ou o que quer que seja, você tenha aí no teto, ok? Aqui, um pouquinho da mesma coisa, lâmpada de fluorescente embutida, né? Também são 2 círculos concêntricos. A gente tem aqui também ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia, que é para a parte de emergência. Sinalização de tráfego, né? Em rampas de entradas, a gente precisa disso aqui para indicar que tem entrada e saída de veículo. E lâmpada de sinalização, que a gente tem em alguns ambientes, que é obrigatório, certo? Aí tem para refletor também. A gente tem um sistema bem comum antigamente, que era aqueles postes que eu tenho duas iluminação, 2 lâmpadas, né? Lâmpada obstáculo, minuteira e alguns outros componentes aqui também, vocês podem dar uma olhada depois. Já nas tomadas, como é que a gente representa as tomadas na instalação? A gente representa elas através de um triângulo, certo? Esse triângulo, ele vai ser colocado lá na instalação, em vários pontos, e você não precisa colocar qual é a altura que aquela tomada vai estar, certo? Você, óbvio, pode ter várias alturas de tomada, mas quem vai definir isso é o símbolo que você está colocando. Você não precisa colocar do lado ali a altura, a não ser que seja fora dos padrões, certo? Então, se você colocou ali uma tomada num triângulo vazado, branco, né? Ela vai ser a 30 centímetros do chão, ou 300 milímetros, certo? Do piso acabado. Aquelas tomadas mais baixinhas. Se você quer uma tomada a meia altura, que seria, por exemplo, tomadas para colocar em cima de mesas, bancadas, locais de trabalho, ou locais de trabalho em geral, na cozinha também é importante, a gente coloca o símbolo do triângulo meio pintado. E se a gente tiver, no caso, uma tomada em uma altura mais elevada, no caso a 2 metros do chão, quando é que eu vou precisar de uma tomada a 2 metros do chão? Em sistemas de ar-condicionado, por exemplo, em sistemas de aquecimento de água elétrico, né? Quando eu vou colocar um chuveiro elétrico, tem que ter esse ponto aqui a 2 metros. Então, são esses os símbolos. Além do símbolo, né, que vai estar dizendo a altura, o que eu preciso colocar? Qual é a potência, né, que eu estou prevendo para aquele. Lembram que na aula passada eu expliquei banheiro, cozinhas, áreas de serviço, locais análogos, a gente calcula, né, a quantidade de pontos. Os 3 primeiros pontos são de 600 VA e os demais pontos são de 100 VA. Né? Ele coloca aqui que a gente deve indicar se for diferente de 100 VA, então, nos casos, esses 3 primeiros pontos de cozinha e etc., a gente coloca lá que são de 600 VA, né? E para os demais pontos, né, da casa e da cozinha e desses ambientes, a gente pode colocar que são em VA, e aí eu nem preciso colocar qual é a potência, mas eu preciso sempre estar colocando esse tracinho, um número tracinho que vai estar indicando em qual circuito terminal. Né? Por exemplo, se eu estiver utilizando o circuito terminal 3 para as TUGs, tomadas de uso geral, eu vou sempre colocar aqui do lado dos triângulozinhos esse tracinho 3 tracinho. Se no caso o circuito 5 for o circuito de tomada de chuveiro, por exemplo, eu vou colocar aqui do lado da tomada de chuveiro esse tracinho 5 tracinho. Ok? Então, dando continuidade, aqui também tem alguns outros sistemas, tomadas de telefone, rádio, relógio elétrico, né? Não é muito mais usual a gente utilizar assim. Saída de som, em teto, etc. Cigarro, que ele chama aqui,
seria cigarro e campainha, na verdade, os dois vão ter mais ou menos a mesma finalidade, né? A campainha é um pouco menos barulhenta que a cigarro, mas os dois são para fazer barulho, né? Então, você pode utilizar um desses dois símbolos para indicar lá o ponto onde o barulho da campainha vai sair, certo? Aqui, pessoal, eu coloquei um exemplozinho, né, do que é uma planta baixa, certo? A planta baixa é o nome que a gente dá para um desenho de construção feito, em geral, a partir do corte horizontal a uma altura de 1,5 metros, a partir da base, né? É um diagrama dos relacionamentos entre salas, espaços e outros aspectos físicos de uma estrutura. Eu peguei uma definição simples que tem aí no Wikipedia, mas o que é a planta baixa? Aqui a gente tem, por exemplo, uma planta baixa de um ambiente, né, de uma casa. O que a gente tem aqui? A gente tem esse aqui, a porta de entrada da casa. Desse lado aqui, a gente tem a cozinha, né? A gente vai ter aqui, ele coloca aqui que determinado pedaço da cozinha aqui, a parede vai ter 1,20 m, né? Então aqui seria um balcão que daria para a cozinha. A gente tem aqui uma sala, uma varandinha, um corredor de circulação aqui, onde eu vou ter o quarto 1, quarto 2 e quarto 3. Né? Eu tenho um banheiro de uso comum e um banheiro do quarto 3, que seria uma suíte, certo? Então, aqui eu tenho uma representação aqui de uma casa. No caso, aqui ele colocou uma planta baixa, bem simplificada, onde eu vou ter aqui, por exemplo, alguns elementos, fogão, geladeira, máquina de lavar, tanque, a cuba e a bacia do banheiro, né? A pia para lavar as mãos e o vaso sanitário, né? E aqui também o chuveiro. Então, não tem muita informação. A gente tem diversos tipos de planta baixa, né? Tem esse planta baixa aqui mais simples, que na verdade está mostrando mais as cotas. O que são as cotas? São essas medidas aqui, ó, que estão dizendo quais são os tamanhos dos ambientes. Por isso aqui você tem a largura e o comprimento de um ambiente, né? Por exemplo, essa sala aqui, ela tem 5,10 metros de um ponto a outra, e ela tem 2,10 metros. Então, se eu multiplicar 2,40 metros por 5,10, eu consigo saber que essa sala aqui tem mais de 10 metros quadrados, né? Então, eu consigo tirar algumas medições a respeito dos ambientes, certo? Mas é mais para isso essa planta. A gente tem outras plantas, né? Por exemplo, a gente tem planta arquitetônica, né? Que é de paisagismo, que aí a gente vai ter, por exemplo, aqui na varanda vai ter uma plantinha, aqui na sala a gente coloca um sofá, uma televisão, uma mesa de jantar. Então, existem diversos tipos. A gente tem planta hidráulica, que é a planta que vai mostrar lá todo o sistema de instalações hidráulicas, né, os canos que levam a água e tudo mais. E a gente tem a planta que é mais interessante para a gente, que é a planta elétrica, né? Essas plantas, elas são todas apresentadas meio que de forma conjunta, certo? De forma geral, como é que elas são apresentadas? Elas são feitas em AutoCAD ou KiCad ou qualquer outro software de desenho, certo? Se vocês acabarem migrando para essa parte de projetos, parte de instalações elétricas, vocês vão ver que 99,9% das empresas utilizam realmente o AutoCAD, né? Eu coloco aqui para vocês a opção do AutoCAD, porque o AutoCAD ele é um software pago e que é muito caro, né? Óbvio que empresas que trabalham na área, elas vão ter aí uma demanda significativa e elas têm um rendimento suficiente para poder adquirir o software KiCad, ou software AutoCAD. Mas como nós não trabalhamos já com isso, não temos uma renda significativa para comprar o AutoCAD, a gente tem aqui uma alternativa que é um programa aberto, né, que é o KiCad, né, que ele tem uma versão gratuita que você pode utilizar aí de forma bem ampla e vai te dar relativamente, para desenho simples, para planta simples, ele vai ser suficiente, certo? Óbvio que o AutoCAD vai ter aí
quantidade muito maior de ferramentas e tudo mais, mas o KiCad também consegue solucionar aí para grande parte das coisas que a gente vai fazer. E aí, como é que é feito? Dentro do KiCad ou do AutoCAD, dentro de qualquer software de desenho industrial, a gente trabalha com camadas, né? Então, o que acontece? Você tem lá um arquiteto, um engenheiro civil, fazendo o desenho da planta, que seria essa primeira planta aqui, e aí o que você vai ter é que, em determinada camada diferente, você tem uma pessoa que faz toda a parte de hidráulica, e aí em uma outra camada vai ter uma outra pessoa que vai fazer toda a parte de elétrica, e você consegue, tipo, esconder e apresentar essas imagens. Então, dentro do mesmo arquivo, você vai ter todos os projetos, mas esses projetos vão ser mostrados num momento diferente. Se você mostrar numa planta dessa, instalação hidráulica, instalação elétrica, arquitetônica, tudo, vai ficar poluído demais, você não vai conseguir entender do que se um pedaço que está passando é um cano ou é um eletroduto, né? Um cano de água ou é um eletroduto de condutores elétricos, né? Então, ficaria muito confuso. Embora seja num arquivo só, normalmente quando o pessoal vai imprimir, eles imprimem as plantas baixas, elétrica, hidráulica, de forma diferenciada para poder facilitar a leitura, certo? Em um projeto de planta baixa, podem ser agregados vários projetos, como eu falei, projeto civil, arquitetônico, hidrossanitário, de gás, telecomunicações e projeto elétrico, que é o nosso caso. Embora esteja presente nos mesmos documentos, esses projetos são comumente apresentados de forma independente, haja vista a quantidade de informação presente em cada um, certo? E aqui a gente tem um exemplozinho bem tranquilinho, certo? De uma instalação aí elétrica, certo? De uma planta baixa elétrica, certo? E aí eu queria que vocês dessem uma olhada aqui, um pouquinho comigo. Ela é relativamente simples, né? Do que consiste essa planta. Na verdade, eu até tirei o nome, mas é basicamente, eu tenho uma sala e eu tenho aí 2 outros ambientes. Poderia ser um banheiro e um quarto, ou 2 quartos, né? Um local relativamente simples, né? A gente não tem aí um banheiro, né? Poderia também ser um banheiro e um quarto. E o que a gente vai ter? Para começar, a gente tem... É interessante você observar onde tudo vem, né? Então, observando aqui a parte externa, o que a gente vem tudo aqui do quadro geral, certo? Aí o que a gente percebe? Ó? Tá vendo a linha tracejada? Se a linha é tracejada, significa o quê? Que é um eletroduto pelo chão. E aí o que tem nesse eletroduto pelo chão? A gente vê aqui os desenhos. Ó. Tem o símbolozinho do neutro, tem 2 símbolos de fase e tem um símbolo de terra. E aqui do lado tem dizendo que é 10, então deve ser 10 milímetros, né? A gente tem aqui o alimentador de 10 milímetros vindo. É importante a gente perceber, esse circuito, eu consigo chutar para vocês que ele provavelmente é um circuito de uma instalação de 110. Por quê? Porque a gente tem aqui 2 fases. Normalmente a gente vê 2 fases quando a gente está falando de instalações em 110 volts, e aí você manda nas 2 fases, você tem a possibilidade de fazer os 220, se você quiser. Mas aqui, de forma geral, deve ser uma instalação de 110, e aí chega aqui no quadro geral. O quadro geral aqui ele é de embutir, né, que parte dele está para dentro da parede, a quadro geral de distribuição, e aí o que a gente vai ter? A gente tem aqui, para começar, 2 eletrodutos saindo deles, né? Um saindo aqui pela parede, né? E o outro vindo aqui pelo teto. Professor, como é que eu sei que é pelo teto e não pelo chão? Porque ele está vindo aqui completinho, né? Ele não está vindo tracejado. Então, ele está vindo aqui pelo teto para chegar aqui nessa lâmpada, né? O que tem vindo para essa lâmpada, pessoal? Aqui no eletroduto, a gente está vendo um neutro, um fase e um proteção, certo? Então, de que circuito? Do circuito 1. Vem a lâmpada, beleza, mas para ligar a lâmpada, eu não ligo a lâmpada com fase neutro, né? Porque fase neutra, ela sempre vai estar ligada. Eu vou ter que ligar ela com um retorno. Que retorno? Eu vou ligar aqui, ó, eu vou puxar o fase, por esse eletroduto, até esse interruptor aqui. Que tipo de interruptor é esse, pessoal? AB significa, então, que ele tem 2 seções. Seção A e a seção B. A seção A vai ligar aqui, lâmpada, essa daqui, né? Ó. E a seção B
vai estar ligando essa lâmpada aqui. Então, veio fase para cá, vai estar voltando, vocês perceberam aqui que tem dois retornos, né? Ah, professor, como é que eu sei o que está indo e o que está voltando? Pela lógica, né? Se isso aqui é um interruptor, a fase tem que vir para ele, né? A fase, e o que vai estar voltando vão ser os dois retornos desse interruptor. O retorno vem para essa lâmpada, ok? E daqui eu tenho também que puxar o quê? Um neutro e o retorno B para essa lâmpada. Eu precisava ter esse fase? Se viesse somente para cá, não, eu não precisava. Mas percebam que, além de vir para cá o neutro e o retorno, eu tenho também a puxada de fase neutro e terra para essa outra lâmpada aqui. Né? Então, eu tenho que mandar fase neutro e terra para essa lâmpada para poder puxar aqui para esse outro circuito. E aí, aqui é a mesma coisa. Veio fase neutro e terra, venho fase aqui para o interruptor D e volto o retorno para a lâmpada D. Né? Aqui, percebam que do lado de cada um a gente tem o número, a gente tem a letra do comando, a gente tem em qual circuito terminal ela está, e a gente tem a potência, né? Aqui ele colocou 660, 60, 60, né? Seriam as potências aí de ambientes maiores, né? No caso, e utilizando lâmpadas incandescentes. Mesma coisa que a gente tem também fase neutra e proteção vindo para essa lâmpada, e aqui vem fase e volta o retorno do comando C, né? Circuito terminal 1. E isso aqui para as lâmpadas. Para as tomadas, como é que a gente tem? A gente tem aqui, sai um eletroduto pela parede aqui do quadro geral. Né? O que tem dentro desse eletroduto? Aqui, ó, para não ficar muito poluído, ele deu uma puxada e representou que vai ter um neutro, uma fase e uma proteção do circuito 2 e duas fases e uma proteção do circuito 3, certo? Cada um desses fios, ele é de 2,5 milímetros, né? Então, ele representou aqui. A gente tem aqui uma lâmpada de dois elementos, né? Que ele colocou aqui os dois tracinhos, então é como se fosse uma tomada com duas entradas. E ele puxou aqui um tracejado atrás dessa outra tomada. O que significa esse tracejado? Que está vindo aqui por dentro do ambiente, é que está vindo pelo chão, né? Então, ele botou aqui, com uma altura, o triângulo ele é branco, então está perto do chão, está a 30 centímetros do chão. Ele achou mais fácil puxar pelo chão do que subir novamente para o forro, né? E aí ele puxou aqui pelo chão, direto, até essa outra tomada aqui, circuito 3 também, né? Circuito 3, e puxou, e aí ele colocou de novo, ó, cada puxada que ele faz, ele coloca, ó, fase, proteção do circuito 3, proteção fase neutro do circuito 2. E puxou aqui, ele colocou os dois tracinhos dizendo que é fase, então é uma tomada de 220. E ele puxa aqui também para essa tomada, dessa tomada vem para essa e essa daqui, né? E aqui são todas tomadas de 110, né? Que eu ligo somente fase neutra, não são tomadas de 220 como essas tomadas aqui da entrada, certo? Então, assim, é basicamente isso. É dessa forma que você faz a interpretação de um diagrama unifilar, de uma planta baixa, certo? E aí, se você estiver fazendo um projeto, né, de uma casa e etc., e o engenheiro chegar e te entregar, ele vai te entregar desse formato. Ele vai te entregar, olha, está aqui o projeto de instalações elétricas, e você vai ter que saber interpretar isso daqui para fazer, né? Olha, vamos puxar aqui o eletroduto, vamos botar sentar o eletroduto aqui, né? Junto com o pedreiro, para passar por dentro do concreto, e depois você vai ter que saber quantos fios você vai passar em cada eletroduto para poder fazer a ligação toda direitinho, certo? Como eu falei, dependendo do tamanho, as coisas vão aumentando bastante a complexidade. Né? Isso aqui já é uma segunda planta baixa, onde a gente tem aqui uma quantidade muito mais elevada de informação, porque não é mais um ambiente qualquer. Né? A gente tem aqui sala, uma cozinha, dormitórios, 2 dormitórios, aqui um banheiro, uma copa, na verdade, uma cozinha, uma área de serviço, e aí a gente vai ter aqui parte de iluminação bem maior, parte de tomadas também bem mais significativas. A gente tem aqui, por exemplo, no banheiro, uma tomada de chuveiro elétrico, a gente pode ver aqui uma tomada mais elevada, né? E aqui a gente tem a entrada, né, que seria a medição, vindo pelo subsolo até aqui
o quadro geral, e aqui do quadro geral que a gente tem a distribuição aqui das cargas, certo? A gente percebe que numa instalação dessa daqui vai dar um pouco mais de trabalho, mas segue a mesma raciocínio do anterior, certo? Diagrama multifilar, pessoal. O que é o diagrama multifilar? Ele é um diagrama que vai apresentar de forma mais clara e de compreensão mais intuitiva a forma de conexão de elementos de uma instalação, né? Por exemplo, quando eu estava explicando para vocês como é que a gente instala uma tomada, como é que a gente instala uma lâmpada com interruptor, a gente estava utilizando esses diagramas multifilares, onde eu vou estar representando aqui fase, neutro, proteção, terra e tudo mais, retorno, para vocês visualizarem como é que isso é instalado. Embora tenha as vantagens, né, o diagrama multifilar ele é inviável para transmitir informações sobre uma instalação completa, haja vista a quantidade de elementos necessários. Né? Então, tipo assim, para explicar para vocês como instala, o multifilar é ok. Mas, por exemplo, eu quisesse representar os circuitos dessa casa aqui, tudo num diagrama multifilar, ficaria inviável. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um diagrama unifilar, né, que ele vai permitir representar os elementos elétricos de uma instalação sem a preocupação do espaço físico, onde os mesmos estão localizados, em um diagrama unifilar são representados. Né? Então, o que a gente tem aqui? Esse diagrama ele vai estar representando uma planta, seja uma planta dessa, ele vai estar representando uma planta, só que a gente não precisa necessariamente estar vendo a planta. Né? O diagrama multifilar vai servir para a gente ter um resumo da instalação elétrica. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, vem da subestação, né? Aí a gente tem aqui, ó, aqui não é bem um disjuntor, é uma chave seccionadora, mas tudo bem. Vamos supor que seja um disjuntor de 800 amperes, né? E aí aqui a gente tem até um TC, TP, para controle de fator de potência e umas medições, certo? Irrelevantes para a gente. E aqui a gente vai ter neutro e 3 fases, que ele nomeia aqui de R, S e T, né? E uma proteção. E aí ele divide aqui 3 fases e o neutro para esse circuito, então é um circuito trifásico. 3 fases neutro e proteção, 3 fases neutro e proteção, e manda para cada um desses aqui. Ele cria os barramentos e deriva aqui para cada um dos circuitos terminais. E, na verdade, esses circuitos terminais não são nem circuitos terminais, né? Isso daqui ele vai mandar dessa cabine geral, desse quadro geral, ele vai mandar provavelmente para outros quadros. Que vai ter o quadro do bloco B, né? Primeiro andar, quadro do bloco B, segundo andar, quadro do bloco B, terceiro andar, quadro do bloco A, e aqui tem um outro quadro para correção de fator de potência, que isso aqui não vem muito ao caso. Nesse diagrama, a gente consegue ver várias coisas, como, por exemplo, né, as correntes nominais, né, do dispositivo, no caso aqui, os disjuntores de 400 amperes, 125 amperes, 175 amperes, né, a seção dos cabos, ele não colocou aqui nesse diagrama, mas é comum a gente ter nos diagramas unifilares também indicando qual a seção do cabo, é um cabo de 30, um cabo de 1,5, é um cabo de quanto, né? E a descrição das potências nominais. Aqui, como ele colocou aqui bloco 1, primeiro andar, ele poderia ter colocado embaixo qual é a potência que a gente vai ter nesse quadro aqui do bloco 1 do bloco B do primeiro andar, certo? Então, o diagrama unifilar vai servir para dar esse resumo da instalação elétrica sem se preocupar muito com as posições. Então, fica até bem mais fácil da gente ler, já que não tem essa ruma de informação cruzada aqui, um bocado de traço e símbolo, realmente uma coisa bem mais simplificada. Então, pessoal, o que eu coloquei aí? Na verdade, você que está do semestre passado, é uma atividadezinha, né, para a gente fazer de uma instalação elétrica, certo? Eu não vou cobrar de vocês que façam a parte da planta baixa, até porque eu sei que isso dá um pouco de trabalho, pelo que eu vi nos semestres anteriores. Então, eu vou querer mais que vocês façam a parte de projeto, que foi o que a gente fez lá que a gente viu lá na aula anterior, certo? E aí eu quero só mesmo isso, que vocês façam esses projetos, dado lá, eu coloquei no ambiente virtual, deixa eu colocar aqui rapidinho,
Aqui. Então, aqui no ambiente virtual, lá no Classroom, a gente tem aqui, né, a aula de projetos, que tem esse material que eu coloquei aqui, tem a 5410 aqui disponibilizado lá pela Unicamp, né? E aí aqui tem um software de desenho do KiCad, né, que eu coloquei aqui, se vocês quiserem fazer download, aprender um pouquinho sobre o KiCad, é interessante, né? Um software que ele é gratuito, então se você quer aprender a fazer desenho técnico, é interessante começar por ele, né? E aqui também um projetinho final, né, onde eu coloquei aqui uma plantazinha simples, né, que eu tenho uma cozinha, uma área de serviço aqui, um dormitório, que é um hallzinho de entrada, né, um banheiro, outro dormitório, uma sala de estar e uma sala de jantar. Então, são espaços relativamente simples, mas eu não vou querer que vocês necessariamente façam aí toda essa parte de projeto puxando os eletrodutos. Se vocês quiserem fazer, eu posso até dar uma nota extra, mas o que eu quero que vocês façam é realmente pegar as tabelas que a gente tem aqui da aula 10, né, a gente está na... Cadê? Aula 10 aqui, ó, tem aqui essas tabelas, e nessas tabelas, aqui tem um negócio, tem uma planta, mas vocês não precisam seguir. Tem essas tabelas aqui, ó, que vocês vão colocar o cômodo, a área, o perímetro, e aí vão fazer levantamento. Qual tem que ser a iluminação, qual tem que ser as cargas, e vai ter alguma, para depois fazer a divisão em circuitos terminais. Aí, com a divisão de circuitos terminais, você soma todas as potências, tendo a tensão nominal de 220, qual tem que ser a corrente, faz a potência dividida pela tensão, você encontra a corrente, aí você define a seção do condutor com base lá nessa tabelinha aqui que tem no final, certo? E aí, corrente máxima do condutor, qual o disjuntor que você vai escolher, né? E a corrente do disjuntor. Só isso, né? Eu quero que vocês façam isso. Essa planta aqui, ela é um pouco maior do que aquela, certo? Se vocês quiserem fazer com ela, não tem problema, mas tem também essa daqui, do projeto finalzinho, que é essa daqui, certo? Eu preciso que vocês façam, me enviem. Não vou colocar muita complicação para não dar muito trabalho para vocês, já que eu não vou poder estar dando o suporte total para vocês. Beleza? Como eu falei, pessoal, a gente está encerrando hoje, né, o curso, o conteúdo do curso é isso daí, né, tipo, eu não vou fechar a turma, né, vocês vão ficar com acesso lá à turma no Classroom, eu também não vou fechar o grupo do WhatsApp, então vocês vão poder estar acompanhando tanto por lá quanto pelo WhatsApp, tirando dúvidas, quando vocês forem aí realmente fazer algum serviço nessa área, vocês podem entrar lá em contato via Classroom, via WhatsApp, no grupo ou no privado, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. O conteúdo, mais ou menos, do curso é esse, né? O que a gente ficou faltando, que eu vou querer fazer com vocês, vão ser aulas práticas, quando a gente puder voltar lá para o laboratório, realmente levar vocês para dentro do laboratório, para montar alguns circuitos, então vou elaborar um roteirinho aí mais extenso, para ver se em uma ou duas aulas a gente consegue fazer todas as práticas que eu tinha separado para o curso, certo? E aí eu vou ficar devendo isso a vocês, e quando voltarem quando a gente puder ir para o campus, eu entro em contato com vocês e a gente marca lá alguns dias que dá para todo mundo aparecer para fazer essas aulas. Beleza? Vocês têm alguma dúvida a respeito dessa aula de hoje sobre plantas baixas, ou da aula anterior, que algum de vocês não tenha assistido, sobre os projetos, esse projetinho final? Não? Tudo ok? Não estou ouvindo, não sei se vocês estão falando. Se tiver tudo ok, então vou encerrar por aqui e vou ficar no aguardo aí desse projetinho de vocês. Beleza? Então,
eu vou encerrar a aula por aqui. Novamente, se vocês tiverem dúvidas aí, podem mandar via WhatsApp ou via Google Classroom, que eu vou tirar as dúvidas e a gente vai resolvendo aí da forma como der. Beleza? Então, pessoal, obrigado por terem participado do curso. Espero que tenham gostado. Eu sei que a gente não teve como levar da melhor maneira possível, dada a condição que a gente está vivendo e tudo, mas eu espero aí que quando tudo isso voltar, eu consiga dar uma compensada. E se vocês tiverem interesse em realizar o curso novamente, uma próxima oferta, ou os nossos cursos técnicos aí que vão começar a ser abertos aí em 2021, também, em 2021 a gente vai ter um curso aí de manutenção de suporte informático, curso técnico. Na terça-feira, amanhã, a gente vai ter uma audiência pública para falar um pouquinho sobre esses cursos, então se vocês tiverem interesse, eu vou depois compartilhar lá com vocês o link e tal dessa audiência pública para vocês poderem também participar e ouvir um pouquinho a respeito. E é isso. Obrigado por terem participado do curso e até uma próxima oportunidade que a gente tenha de se encontrar aí pelos IFCEs da vida. Abraço aí a todos e até mais.